vídeo de hoje no canal a gente vai falar aí dos treinos do Crespo aí, mercado da bola, Live Nation e muito mais. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Quer falar, Alex? Só uma coisa, na negociação do Matheus Alves, o São Paulo garantiu os 25% da mais-valia? Verdade, garantiu os 25% da mais-valia. Então, caso o CSKA em um outro momento consiga vender o Alves por um valor superior aos 6 milhões de euros, o São Paulo terá 25% da diferença. Se for 10 milhões de euros daqui a um ano, pega 10 milhões de euros, subtrai os 6 milhões, sobra 4, o São Paulo ficaria com 25% desse valor. E é importante que isso não é uma garantia, porque o Brenner, vocês vão lembrar, o Brenner foi vendido ao UFC Cincinnati também com a mais-valia. Só que aí depois de 2 anos, o UFC Cincinnati vendeu para a Udinese por um valor abaixo até do que ele tinha comprado. Então não é uma certeza que o São Paulo vá receber esse valor de fato. Ele é tipo uma coisa... Tem umas coisas assim que eu naturalmente sou contra esse tipo de venda. No caso de um clube de futebol, ainda mais o São Paulo, que tem uma tradição muito grande de revelação, eu acho que você fatiar a base desse jeito é algo realmente assim escabroso. Eu ouvi a última vez que eu falei com ontem, eu tratei sobre isso. E ele falou assim, mais ou menos agora a gente está tendo de novo uma crise no Oriente Médio, né? Como a Árabe ceder ao seu petróleo, entendeu? Não, tá aqui, ó, vai lá, dá aqui um carro bacana e leva todo o petróleo que tá aqui. Eu vejo também com muita tristeza. É assim, Marinakis também, eu comentei Premier League, eu tava no jogo que ele entrou lá e foi peitar o Nuno Espírito Santo em campo porque o time não teve o resultado que ele queria. Que muita gente aplaudiu isso, eu acho ridículo. Isso tem que ser, eu queria que tivesse um dirigente desse, tomara que esse cara compre o São Paulo, porque o Marinakis vai lá, tá ali, entre peita, não gostou e não sei o que e tal. Também não acho que é o caminho, né? Mas assim, então, ainda mais os valores que estão falando aí, uns 500 milhões de dólares, pra ter, sei lá, uma fatia, né? 500 milhões de reais pra ter, sei lá, 60%, 50% da base. Não sei, cara, não faz isso, cara. Não faz isso. Olha o dinheiro que o Flamengo, por exemplo, tem 3 caras, foi lá, Renier, Vinícius Júnior e Paquetá. O Flamengo ganhou esse dinheiro. O Palmeiras, quanto que... O Palmeiras, em 3 moleques, ganhou 1 bilhão, né? O Palmeiras fala, é a geração do bilhão, né? Hendrick, o Estevão agora e o Luiz Henrique. Então, teve o Vitor Reis também. Assim, cara, 3 jogadores, paga isso. Cara, o Alves por 6 milhões. Aqui, o Maicon falou, com chance de sair mais moleques da base, sem muitas contratações, o que seria considerado um bom trabalho para a avaliação do Crespo? Eu acho que o nosso enquete está respondendo, né, Maicon? Um bom trabalho, acho que seria ter um ano sem sustos, né? Se conseguir ganhar um título, vai ser um ótimo trabalho. Mas passar um ano sem sustos do jeito que o ano está se desenhando, principalmente financeiramente, vai ser um bom trabalho. E se brigar por uma vaguinha na Libertadores via brasileiro? Eu acho que com essa largada aí já não dá mais. A gente tem que ser realista. Tá ganhando passar o ano sem sustos, né? Acho que nós 3 falamos isso. Só dessa situação, desse diagnóstico nosso, nós 3 e do chat, você já vê que tem uma cobrança muito menor no Crespo do que teria no Zubeldia a essa altura, né? Se o Zubeldia continuasse e passasse o ano sem ser rebaixado, ia ser considerado um trabalho ruim. Isso é positivo para o técnico que está chegando. É uma carga menor, né? Ele não tem o desgaste de um ano, né? Então, para ele, talvez possa ser suficiente um mínimo, como foi para o Rogério, quando sucedeu o Crespo. Sabe o que acontece, gente? Essa situação da identidade, da situação... Cada técnico tem uma característica, né? O Zubeldia, em um ano... Como é que era o São Paulo do Zubeldia? Ele tinha uma característica. Era um time muito difícil de ser batido fora de casa e que nas Copas era muito forte. O Crespo pode chegar, ganhar uma situação que é necessária e urgente, melhorar como mandante, trazer do Morumbi de volta a coisa, mas pode piorar fora. Foi exatamente o que o Rogério fez quando entrou no lugar do Crespo. O Rogério entrou, o Crespo patinava, saiu da zona de rebaixamento para patinava com empates. O São Paulo não empatou mais. Começou a ganhar e a perder muito mais com o Rogério. Terminou na mesma posição do Campeonato Brasileiro. Na mesma posição. Então trocou o Crespo pelo Rogério. E olha que o Rogério era o Rogério, né? Não era o Crespo. O Crespo não ganha, só empata. Mas era difícil de perder. O Rogério chegou, começou a ganhar em casa e perder todas fora, terminou na mesma posição. Foi considerado um trabalho ruim do Rogério? Não. Porque só tinha 6 meses e ele pegou o barco andando. Então o Crespo tem essa primazia. Isso pode ser bom. Eu não estou criticando, porque talvez caia na real que o time do São Paulo é limitado, que tem poucos jogadores,
que os principais jogadores não jogaram esse ano, que a diretoria é fraca, um monte de coisa, e que o técnico possa simplesmente salvar o time do rebaixamento. É o que a gente espera. Foi o que aconteceu com o Rogério lá fora, lá atrás. Aí virou o ano. E o Rogério teve a pré-temporada, escolheu os jogadores e tal, e fez um ano de 2 finais e 2 derrotas. Aí a gente pode avaliar o trabalho do Rogério naquele ano todo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Para mim não foi bom. Sobretudo nas finais, o São Paulo jogou muito mal, nas 2 chances, né? E não teve uma campanha em brasileiro para voltar, como disse o Renan. Porque o que aconteceu o ano passado, gente, no segundo semestre, foi muito bom. Porque o São Paulo já começou uma janela, já começou o sinal do cinto apertado. Então a janela do São Paulo foi Jamal Lewis e Santilon, a parte final. E o São Paulo, na segunda parte da temporada, e eu acho que ele foi bem na Libertadores, ele só foi eliminado pelo campeão nos pênaltis e com os jogadores principais lamentavelmente falhando, não o técnico. O São Paulo na Copa do Brasil, aí eu acho que teve peso do técnico pela ausência de suspensão dele. Para mim, o grande problema do Zubeldia, as ausências e suspensões. E ele estaria suspenso contra o Nacional de Medellín, então deixo claro aqui. Então ele estava suspenso contra o Atlético, tomou o gol no final, babau, mas teve, entre a partida de ida e a partida de volta, a data FIFA, o Dorival convocou o Lucas e tal, não sei o que lá, o Lucas chegou lá, o Bobadilha não foi, empatou 0-0 lá em Minas, detalhes. E no brasileiro, cara, o São Paulo fez uma coisa que ele não fazia desde a época do Diniz, que só tinha o brasileiro para disputar, ele terminou entre os 6 primeiros, que deveria ser, como o Renan falou, sempre a régua mínima. Mas agora está muito difícil. A largada foi péssima, a concorrência é muito mais forte. Hoje, comparar, né, o Renan citou o Bahia do Rogério. O Rogério acabou de renovar até 2027. Você pega o elenco do Bahia e do São Paulo, é quase uma covardia. O investimento do Bahia no futebol e o investimento do São Paulo no futebol. Então, vamos falar aí desse início de pré-temporada, no meio da temporada, em decorrência do Mundial de Clubes. A primeira novidade na volta dos jogadores, o Matheus Alves não se apresentou, que é um grande indício que está vazando. Logo saberemos a confirmação oficial aí da ida dele para o time da Ucrânia, da Rússia. E aí, mais um desfalque para o São Paulo Futebol Clube, que ainda assim já tem 2 confirmados que voltam do DM, que é o Marcos Antônio e o Oscar, já treinaram com bola e tal. O Luiz Gustavo está fazendo adaptação, mas ainda não tem previsão. E a grande questão é o Lucas Moura, né? Se ele estará apto para estrear contra o Flamengo, pelo jeito. Ainda tem mais essa semana que entra para ver para a próxima, mas como eu disse em vídeo anterior, a pancada lá foi grave, né? Desde o início do ano, praticamente o Lucas não joga e faz muita falta, né? E de acordo com o GE, o Crespo vai testar 3 zagueiros. Veremos também se vai dar certo, porque você precisa de 2 laterais que apoiam, né? E na direita você não tem. Na esquerda você tem o Wendel que está muito mal, né? O Enzo Dias tem uma certa dificuldade, ele é melhor na defesa. E na direita, o Mike, que seria talvez o que apoiaria mais, se machucou. E você tem Cedric Soares e o Ferrarese. Então, a não ser que ele, né, dê uma de louco e bote tipo Lucas Ferreira de um lado e o Ferreirinha do outro, entendeu? Mas aí ficaria também muito ofensivo. Mas cabe ao Crespo aí pensar a melhor opção para o São Paulo, né? E só mudando de assunto, algo que eu não disse na introdução, mas é importante falar: São Paulo aí está em 3º lugar entre as maiores torcidas, de acordo aí com o instituto que fez esse estudo, e cresceu de quase 3%, e aumentou aí muito sua diferença com relação ao Palmeiras, ficando mais próximo do Corinthians. Impressionante. Será que foi essa época de vacas magras? O que aconteceu? Só sei que o Casares já usou isso para politizar, né? Para usar a seu favor, né? Já que ele só vem no Instagram, nas suas redes sociais, para falar de coisas boas. Mas é interessante esse crescimento da torcida, numa época que o São Paulo ganhou alguns títulos, sim, mas que a torcida foi muito fiel e sempre lotando os estádios. A gente espera que continue assim, mesmo com a administração péssima do jeito que tem sido, né? Então, o torcedor vem sendo o diferencial do São Paulo, é isso que a gente tem dito em todos os vídeos. E o estudo aí mostrou aí, realmente, o Palmeiras ganhando praticamente tudo, mas a torcida do São Paulo cresceu. Vamos ficar de olho em novos estudos aí. Havia um estudo anterior que o São Paulo já viraram a 4ª torcida, nesse a 3ª torcida com folga. Vamos acompanhar, mas até que enfim uma boa notícia para o torcedor do São Paulo, né? Que dentro de campo as coisas são preocupantes,
né? A discussão é sempre a mesma. Focar no brasileiro, pontuar no brasileiro, sair dessa zona perigosa. E nos mata-mata, seja o que Deus quiser, né? Mas acho que se você perguntar pro torcedor, o torcedor quer permanecer na Série A do brasileiro, essa é a opção número 1. E aí o que vier depois é lucro, meu amigo. A verdade é essa. Ah, mas tem Libertadores ano que vem também, cara. Desculpa, o que adianta estar em Libertadores só pra competir e não pra ganhar, né? Então, claro que o São Paulo deve ter nos seus planos se classificar para Libertadores ano que vem, porque é uma renda. São Paulo precisa de grana, né? Mas, e o jeito ideal seria pelo brasileiro, que você tem uma vida tranquila durante o fim do ano, e aí estando ali na parte de cima da tabela, e ainda consegue a vaga para Libertadores, como o São Paulo fez ano passado. Mas com esse começo brasileiro aí, não é muito difícil pensar que isso vai acontecer, né? Ainda mais São Paulo jogando 3 competições ao mesmo tempo. Então é isso, né? O São Paulo dentro de campo tentando se organizar com um novo treinador, fora de campo, né? Não é aquela bagunça, mas aquela desconfiança do torcedor. Acho que o torcedor perdeu confiança total nessa gestão, né? Tem até essa informação aí do Rui Costa, que o cunhado, um familiar dele seria empresário do Juan, por isso São Paulo tenta contratar o jogador. Você tem agora a renovação com a Live Nation, né? Até 2031 que o São Paulo vai ganhar mais, tem repartição em ingresso, mas ninguém sabe o valor, ninguém viu, né? Porque é tudo feito às escusas, né? Você não sabe das coisas que acontecem em São Paulo. O que foi lá atrás, 5 anos atrás, se não me engano, que o senhor Casares prometeu transparência, São Paulo passa longe, mas longe disso. A gente só torce para que pelo menos agora eles tenham acertado o rumo financeiro, né? Porque o que o torcedor está sofrendo em campo, pelo menos ele merece escutar uma boa notícia. Vamos aguardar notícias dos próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo sábado a todos e valeu!